distâncias percorridas, chegadas e partidas, tantas idas, tantas vindas, tantas vidas, quantas mais, tanto faz. Olhos fechados, nada mais. O vazio me incomoda, procuro, não sei o que, não sei pra quê, não sei porquê. Perguntas, medos e angústias, quantas mais, tanto faz. O tempo insiste em passar, o relógio não pode parar, ditando as marcas do agora, trazendo as lembranças de outrora. Uma brisa sopra diferente, toca minha face tão descrente. O amor me visita de repente. Paro, penso e compreendo. Nada é fim e nem começo. É vida que segue, é oportunidade, é redenção, é reencarnação, o amor divino que toca o coração. Me renovo, me transformo, ergo os olhos, vejo a luz brilhando em meu ser. Sigo em frente, um novo caminho, a renovação, a renovação. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com
palavras simples do coração faço minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alento. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio e entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então canta
Então, hoje é o nosso companheiro, né, Eduardo Henrique. Ele é trabalhador da instituição, né, do Rio de Janeiro. É a Agremiação Espírita Francisco de Paula. É um prazer tê-lo aqui. O nosso abraço fraterno aos irmãos do Rio, da agremiação. E ele falará o tema, a parábola do grão de mostarda. É com você, meu caro. Graças a Deus. Boa noite a todos. Queria antes dizer da nossa enorme alegria de falar aqui nessa casa, né? A gente está atrasado um pouquinho no tempo, né? Já queríamos estar aqui em outras oportunidades, mas infelizmente não deu. Mas com toda certeza será a primeira de muitas visitas que a gente pretende fazer aqui a Colatina. A que a gente queria falar com vocês é que quando a pessoa olha esse tema, né, a parábola do grão de mostarda, muitas pessoas pensam que a gente vai conversar a respeito daquela clássica passagem que Jesus fala, né, a respeito do grão de mostarda, né, que é totalmente conhecida, claro, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, move-te daqui para ali, e ela se moverá. Na realidade, a gente muitas das vezes não percebe que na realidade existe mais de uma parábola do grão de mostarda, na certeza de que a gente vai, né, Jesus quer que a gente trabalhe, Jesus quer que nós, dentro dessa preparação do ambiente, a gente já viu a tônica do assunto, né? Tanto é que a gente colocou aqui no cantinho, bem aqui no cantinho embaixo, a gente colocou várias mensagens, né? Fonte Viva 91, Vinha de Luz 152, que foi essa que a gente leu, Caminho, Verdade e Vida 54. São mensagens que têm tudo a ver com o tema. Por que isso? Porque são mensagens que vão nos apontando, né? A gente vai na direção de compreender que nós não devemos ficar parados. Eu até anotei aqui assim, né? A Lídia me passou aqui, né, 2 músicas, né? A gente vai falar aqui do título dela, né? Chega de estagnação, né? E a outra, Despertar. Mesmo despertar sendo, como você falou a respeito da vida espiritual, né? Mesmo tendo essa realidade, a gente quer lembrar que a vida espiritual ou a vida na Terra, a vida é a mesma, né? A gente, quando fala assim, chega para as pessoas e pergunta quantas vidas nós temos, muitas vezes a pessoa quer falar assim, sei lá quantas vidas nós já tivemos. Na verdade, a gente teve várias existências. Vida, uma vez criados, simples e ignorantes, a gente começa a nossa vida, a grande vida espiritual, em que todos nós, de espíritos simples e ignorantes, um dia chegaremos no patamar de espíritos puros e continuaremos a viver, continuaremos a obrar, continuaremos a trabalhar. Essa imagem que está aqui, essa imagem aqui, é a senha do trabalho, né? A senha do trabalho da noite de hoje. Fora a lua, que eu não consegui, eu vi uma imagem dentro do álbum de fotos, o Rogério me mostrou uma imagem que tem um senhor que sai uma luz assim do coração, eu falei, nossa, a imagem é linda. Ele falou, Photoshop, né? Aí eu falei, legal, eu não sei usar o Photoshop, então essa lua eu não consegui tirar, isso aqui está um exagero, né? A lua aqui está exagerada, mas ela não está fazendo mal, não está ficando feia não, tá? O que é importante é a gente perceber que toda vez que a gente vê o sol, todas as imagens, em qualquer slide, em qualquer imagem, qualquer foto, abriu uma revista, abriu uma página, qualquer coisa que vocês vejam, aqui o nascer do sol aqui em Colatina é lindo de morrer, ou de viver como quiserem, mas é muito bonito. A gente olha assim e fala assim, olhou o sol, lembremos de Jesus. Quando chove, se tiver arco-íris, é lindo também de morrer, muito lindo. A importância é a gente associar. Eu estava em Rio das Ostras, aí dentro do trabalho, a juventude foi convidada para assistir o trabalho. Foi uma das palestras que eu estava conversando contigo no almoço, que a gente faz o trabalho, e aí quando a gente termina o trabalho, né, no dia seguinte, 2 dias depois, alguém dá um retorno para a gente, que a gente fala assim, valeu a pena. Uma jovem da evangelização
Não sei. O arco-íris é a decomposição de cor, né? O importante para a gente... Pode ser. Vamos ver se vai ser. Aqui, o importante para a gente ver o seguinte. E essa jovem falou para a gente. Ela disse assim, nossa, que legal. Depois que o tio Eduardo, me chamou de tio também, né? Depois que o tio Eduardo veio aqui fazer aquela palestra, e ele disse que Jesus é o sol, todo dia que eu vejo o sol nascer, eu agradeço a Jesus. Olha que legal. Isso. Então, olha só. Quando a gente olha o sol, o sol não é Jesus porque a gente quer. O sol é Jesus porque Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então eu vou querer dizer a vocês o seguinte: dentro dessa imagem, ela mostra para a gente todos os aspectos. Está boa essa imagem? Ela está boa, a imagem está boa, mas eu não sei se vocês viram, daí de onde já está, não vai dar para ver. Aqui assim não está dando para ver. O céu aqui em cima está estrelado. Tá? Aqui existem as nuvens. Essas nuvens que acontecem no nosso dia a dia são os problemas da nossa vida. Aliás, existe problema da nossa vida em vários aspectos dentro dessa imagem. Por intermédio das nuvens, que fazem com que a gente não consiga enxergar a luz, por intermédio das pedras do caminho e por intermédio das montanhas, fazendo referência àquela primeira parábola do grão de mostarda. O que a gente pegou e gostou dessa imagem? Porque quando você vai lá em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33, Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32, e Lucas capítulo 13, versículos 18 a 22, ele vai trazer uma outra parábola do grão de mostarda. Como é que é essa outra parábola do grão de mostarda? Né? Ela começa no 31, né? Mateus capítulo 13, versículos 31. Nós vamos começar analisando Mateus, depois a gente tem slide dos outros evangelistas. Mas aqui assim a gente vai começar com Mateus, lembrando, né? Porque Mateus tinha aquela precisão, né? Mateus era contador. Né? Vocês já devem ter lidado. Alguém aqui já lidou com contador? Alguém aqui é contador? Não? Alguém já lidou com contador? Vocês sabem como é que é contador, né? Contador, se ele olha um centavo de diferença, aí ele diz assim... Isso. Trabalha com uma precisão, mas ele é aquela precisão de um centavo. Então, a vantagem que tem Mateus, essa é uma vantagem de Mateus, porque Mateus, ele descreve até as vírgulas da história de Jesus. Então, aqui dentro dessa parábola, a gente vê separado dois assuntos. Por que a primeira a gente chama de parábola? Como é que são conhecidas esse assunto aqui? Tem gente que chama de parábola do grão de mostarda, e aí cria uma certa confusão com aquela outra parábola do grão de mostarda. Tem gente que chama de parábola do fermento, fazendo referência ao versículo seguinte, ao versículo 33. E tem gente que chama de parábola do grão de mostarda e do fermento. Como a gente queria colocar um tema, um título que aguçasse a curiosidade das pessoas, a gente colocou exatamente a primeira versão que a gente encontrou nas traduções, que era a parábola do grão de mostarda também, e chegamos aqui, conversamos e informamos que nós não vamos falar da parábola do grão de mostarda que a gente conhece, a gente vai falar dessa que está aqui. Não vamos também nem falar de tudo não, porque essa daqui já a gente vai ver que a gente vai ficar apertado no tempo. Só essa que está aqui a gente vai ficar apertado no tempo. Olha como é que é dito para a gente. Outra parábola lhes transmitiu. Quem lhes transmitiu? Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, tomando o qual um homem plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas sempre que cresça, é a maior das leguminosas e se torna árvore, de modo que as aves do céu
também vem formar ninho em seus ramos. Diante disso, eu vou voltar 2 vezes os slides para a gente poder perceber que não importa como funciona, aqui assim, essa água que está aqui, eu pressupus que fosse uma água salgada, para a gente poder ter a reflexão, a ideia da nossa encarnação, da nossa reencarnação, como Jesus fala para a gente, é preciso nascer de novo. Então aqui está dizendo é preciso nascer de novo. Todos nós, nascendo de novo, precisamos perceber que, não importando se a gente tem pedras no caminho, se você tem nuvens na sua caminhada atrapalhando a visão da luz, se você tem montanhas no seu caminho, não interessa. A gente precisa seguir. Vai rezar para os espíritos superiores nos ajudarem. Exatamente isso. Essa que é a ideia. Então a gente vai caminhar. Nós vamos caminhar. Igualzinho como dito na preparação do ambiente ali no lírio do campo. O lírio é lindo? É. Mas ele não fica parado, não. O lírio está o tempo todo trabalhando. Pega, isso aí todo mundo já deve ter feito essa experiência, já deve ter visto isso, né? Às vezes você tem uma árvore dentro de casa, né, que em algum lugar, que a árvore nasce embaixo de outra árvore. Aí ela nasce, começa assim retinha. Aí depois ela vai começando a fazer assim, ó, em direção ao, ela vai em direção ao quê? Em direção ao sol. Entendeu? Ela vai em direção ao sol. Em direção à água também, as raízes dela, tudo bem. Mas nós vamos nos fixar no seguinte. Durante as nossas situações do dia a dia, está complicado? Está complicado. Ó, não achemos que está complicado para um, não. Está complicado para todo mundo. Não dá para a gente imaginar que a gente, dentro de um planeta de expiações e provas, vai estar fácil. Se tiver fácil, desconfia. Entende? É isso que a gente tem que entender. Se a gente está num mundo de expiações e provas, a gente está num mundo em que a gente vai passar por situações de expiações e de provas. Não é fácil viver. A gente sabe disso. Mas, para viver, tem que investir, tem que conquistar, tem que trabalhar, tem que ir adiante. Chegou agora há pouco aqui assim, a gente não tem como filmar, mas chegou uma mamãe, né? A mamãe chegou bonitona e ela segurando um chumbinho. Vou falar para vocês, o neném, qual é a idade do neném, mamãe? 1 ano e 5 meses, mas olha, um chumbinho no colo assim. Então o que acontece? A mãe, para fazer o filho crescer, muitas das vezes tem que carregar um peso. E olha que eu estou querendo supor que ela só tenha um, né? Porque às vezes as mães têm filhos em sequência. E aí carrega um num braço, outro no lado. Você imagina a quantidade de dedicação, de força, de empenho, de entrega que precisam as mães para fazer jornada dupla, jornada tripla, jornada quádrupla e por aí vai. Tem que entender. É difícil? É difícil. Mas quando lá na frente o filho está grandão, quando o filho está tendo sucesso, quando o filho faz coisa... Sucesso não é sucesso... Não é sucesso dinheiro não, tá? Sucesso que a gente está falando é ser um bom filho, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, uma boa mãe. Quando você vê aquela pessoa sendo uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom amigo, isso que a gente quer, que é o sucesso dos nossos filhos. Pode até trabalhar no carrinho de mão, isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Então vamos voltar aqui na parábola. Vamos pegar alguns detalhes interessantes. Primeiro, vamos falar a respeito dos reinos dos céus. Essa expressão, o reino dos céus, que está aqui na primeira frase, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É interessante a gente conseguir compreender o motivo pelo qual Jesus utiliza determinadas expressões. A gente precisa entender isso. Vou contar para vocês uma coisa. Às vezes Jesus usava umas frases e o objetivo dele
não era citar aquela frase objetivamente, não era só citar aquela frase, vamos dizer dessa maneira. Por exemplo, se você pega no Novo Testamento e olha qual é o profeta que Jesus mais cita, você vai descobrir que é aquele companheiro chamado Isaías. Quando você vai lá no Antigo Testamento e vê qual é o profeta que mais anuncia Jesus, você vai descobrir que era Isaías. Então, todas as vezes que Jesus cita Isaías, ele não está citando Isaías simplesmente por citar Isaías. Ele está citando Isaías porque Isaías citava ele. É a mesma coisa dele chegar e dizer assim para a gente: ei, vocês lembram quando Isaías citava que ia ter o Messias? Eu quero dizer a vocês que eu sou o Messias. Muito bom. Aí, olhem só que coisa interessante. Quando você pega essa expressão, o reino dos céus, o reino dos céus não era uma expressão que Jesus utilizava originalmente. O reino dos céus é uma expressão que João Batista utilizava. Aqui, nós estamos aqui com uma temperatura bastante agradável, né? Não está nem muito frio, não está frio nenhum, para dizer a verdade, mas também não está um calor insuportável. A temperatura hoje estava agradável, né? Estava boa. Eu vou fazer uma referência aqui com vocês no seguinte aspecto. Imaginem se alguém chegasse para vocês e falasse para vocês assim, né? Nós estamos numa temperatura de inverno, 10 graus de temperatura mais ou menos, tá? Estão percebendo a situação? 10 graus de temperatura, tá? E aí alguém chegasse para vocês, vamos supor que o rio fosse um rio limpo, né? A água bem limpa, transparente. Nós estamos falando de 2000 anos. Então o rio era limpo, não tinha poluição no rio, tá? Então imaginem um rio extremamente limpo. Se a temperatura ambiente está 10 graus, imagina a temperatura da água do rio. Estão percebendo? Aí alguém chega para vocês e fala assim: quem toparia mergulhar na água do rio? Alguém toparia mergulhar? Água limpa, temperatura ambiente 10 graus e no rio mais gelado ainda. As pessoas iam topar? Não é comum. A pessoa pode até topar, mas não é comum. A grande maioria vai falar assim: eu, hein? Se você chegar e falar assim, tem que mergulhar, mas tem que mergulhar de roupa. Continua mergulhando? Um monte de gente já diz que não. Agora, vamos inverter a situação. Nós vamos continuar na temperatura da água, vamos continuar com a temperatura ambiente, vamos continuar falando para a pessoa mergulhar de roupa. Mas só que quem está convidando para mergulhar é João Batista. E João Batista, entendendo a situação do povo naquela época, que viveram sobre o domínio de dezenas e dezenas de guerras, quando a gente estuda a história do povo hebreu, nós temos dezenas de guerras naquelas situações, naquelas regiões ali. Era uma vida de muito sofrimento. Aí chega João Batista e fala assim: gente, vai chegar uma pessoa que vai mostrar para vocês como se conquista o reino dos céus. Para você ir na direção do reino dos céus, primeira coisa que você tem que fazer, ele dizia, por isso João o Batista, primeira coisa que você tem que fazer, mergulhar dentro dessa água gelada. Na hora que você mergulhar na água gelada, todos os seus problemas acabaram. Hã? Isso. Então deixa eu fazer uma pergunta novamente para vocês. Agora, se eu disser para vocês que todos os problemas de vocês acabaram, quem toparia mergulhar de roupa? Todo mundo. Entenderam como é que é o negócio? E essa que foi a questão. João Batista anuncia o reino dos céus.
Então, na hora que Jesus toca na palavra reino dos céus, ele diz assim: ei, vocês, prestem atenção que João Batista anunciava o reino dos céus e anunciava o Messias. Aquele que João Batista, não era digno nem de abotoar as sandálias. Então, pergunta, quando ele diz isso, ele não está colocando para a gente simplesmente o reino dos céus. Ele está dizendo para a gente ali assim: ei, vocês, eu sou o Messias. E o Messias está ensinando para vocês a regra de você conseguir o reino dos céus, não no reino dos céus, mas você começar a conseguir o reino dos céus aqui na terra. Essa que é a ideia que ele está. A conquista da felicidade na terra. Quem tiver oportunidade, né? Vou aqui falar a respeito, porque não custa nada a gente falar, né? Lá na Sociedade Colatinense, hoje de manhã, nós fizemos uma dinâmica dentro do ambiente, que foi filmada, em que a gente falava com as pessoas assim, que as pessoas estavam olhando para a gente durante o trabalho, exatamente assim, com um ambiente de seriedade, todo mundo olhando assim, prestando atenção. E aí, sucessivamente, em primeiro lugar, eu disse para as pessoas perceberem aqueles que estavam nos seus lados, e aí, na hora que as pessoas se perceberam, elas começaram a rir. Porque quando a gente olha para fora, quando a gente começa a amar o nosso semelhante, de contínuo a gente começa a se sentir melhor. E logo depois sugeri uma segunda atividade que as pessoas deveriam se abraçar. Eu vou falar uma coisa para vocês. O ambiente, a ambiência dentro da casa, todo mundo se abraçava, Foi até difícil. Eu tive que falar, gente, então vamos continuar a palestra? Porque as pessoas queriam ficar se abraçando. Então, o que Jesus mostra para a gente, o que Jesus vai demonstrar para a gente, é que se nós nos comportarmos de acordo com o que Ele nos ensina, efetivamente, nós temos como conseguir o reino de Deus, o reino dos céus, aqui na terra. Independente da dificuldade do problema que a gente esteja vivendo. É a ideia de que a semente, essa sementezinha do grão de mostarda, por isso, né, a importância dos jovens estarem aqui presentes, porque às vezes o jovem tem uma época da vida que a pessoa, quando ela é jovem, ela fica assim, às vezes em dúvida. Às vezes ela fica assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter sucesso? Porque é difícil. Isso daí não é uma dúvida que faz parte só da vida do jovem, não. Isso aí faz parte da vida de todos nós. A mãe de primeira viagem, o pai de primeira viagem, né? Papai? É papai? Eu estou falando com ele não responde não, ele fica... Não, responde. É o papai. Para que eu estou falando com ela, estou falando contigo. Então, não sei se você trocou fralda. Trocou fralda? Não trocou fralda. Eu vou contar a coisa para vocês. Lá no curso, né? No curso, a pessoa vai lá e faz assim, coloca um boneco na sua frente e aí te dá uma fralda na mão. Aí você pega a fralda, coloca embaixo do neném, aí abre a fralda, aí dá tempo de se posicionar, ajeita a gravata, se arruma, ajeita o paletó, aí daqui a pouco você vai lá e troca a fralda do boneco. Agora, na hora que a gente vai trocar a fralda da criança, com 2 braços se mexendo, com 2 pernas se mexendo, eu não sei como é que as mães conseguem, com uma das mãos só, ela coloca assim, né? É mais ou menos assim, né? Coloca um pé aqui, outro pé aqui, uma mão aqui, outra mão aqui, segura a criança, com uma das mãos. Já arremessa a fralda. Olha o entendimento do companheiro. É isso, mas é isso. Entende? Então, o que acontece? Até para conquistar o trabalho da fralda, a pessoa precisa fazer isso. Tem que botar a semente, tem que cuidar, tem que investir, tem que trabalhar. São noites que você deixa de dormir. São noites que você se dedica.
é preocupação, é estudo, é entrega. E o que acontece no caso da mãe, que é isso daí, a semente brota, se dilata, e lá no futuro você vai conseguir o reino dos céus, essa situação é exatamente a situação que acontece com todas as nossas vidas. Com qualquer um de nós. Quer aprender a fazer arroz? A primeira vez que a pessoa faz arroz, dá errado. Na segunda, dá errado. E na terceira, continua dando errado. Até um belo dia que a pessoa começa a acertar. E aí ela vai fazendo, até chegar ao absurdo, que a gente vê alguns companheiros que vão fazer arroz. Outro dia minha mãe falou assim, mas é muito fácil fazer arroz. Eu falei, tá bom que é muito fácil. Ela pegou, é simples, pega 2 xícaras, ela pegava a xícara assim, ó, tchá, tchá, e bota 4 xícaras de água. Aí ela abriu a torneira e fez assim, ó, tchá, tchá, e tirou. Aí eu fiquei olhando assim, né? Eu, engenheiro, imagina eu, engenheiro, fazendo 2 xícaras de arroz. Eu pego a xícara de arroz, passo a faca em cima, vejo se cabe um outro arrozinho dentro, 1 grão de arroz dentro do negócio. Aí depois eu jogo a primeira, aí pego a segunda, passo a faca, demora horas para eu conseguir. 4 xícaras d'água, eu pego a xícara d'água assim, eu boto a xícara assim na frente do olho, assim, fico medindo. Vocês estão entendendo? Quanto mais você se dedica, mais você aprende a fazer. É o reino dos céus, gente. Isso é o reino dos céus. Dar palestra é fácil. Agora, a gente conseguir trabalhar em conjunto é às vezes um pouco mais difícil, mas a gente vai conseguir, porque se a gente está falando a respeito de conquistar o reino dos céus, nós vamos na prática exercitar a conquista do reino dos céus. É isso que a gente vai fazer. Então, isso. Então, Jesus fala com a gente, né? Ele não diz que o reino dos céus é 1 grão de mostarda. Ele diz que a conquista do reino dos céus é semelhante a 1 grão de mostarda. Para que isso? Para a gente poder perceber. E aqui eu tentei mostrar para vocês a relação entre o tamanho do grão de mostarda e a mão de uma pessoa. Para a gente poder perceber que a grão de mostarda ele é pequenininho. E mesmo ele pequenininho vai se transformar numa árvore grande. É para a gente poder perceber que não serão as obras enormes que vão fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes alguém chega e fala assim, eu queria tanto trabalhar no centro espírita. Alguém gostaria? Deixa eu fazer essa pergunta com o fundo do coração, né? Alguém aqui gostaria de auxiliar em alguma tarefa no centro espírita? Quem gostaria, levanta a mão, só para eu poder ver. Quem gostaria? É pouco, hein? Eu estou achando pouco, hein? Nós temos que ter mais pessoas querendo ajudar, hein? Tem que anotar o nome das pessoas que querem ajudar, tá? O que a gente precisa perceber é o seguinte, muitas das vezes as pessoas não levantam a mão, sabe por quê? Porque a pessoa pensa assim, para eu ajudar no centro espírita, eu preciso me entregar totalmente à tarefa durante todos os dias da minha existência, durante todas as horas do dia, todos os dias da semana, não posso descansar, não posso respirar, eu não posso fazer mais nada. Aí a pessoa fala assim, aí a pessoa fica com medo. Aí a pessoa fala, não, eu não quero trabalhar no centro espírita não. Gente, trabalhar no centro espírita não é a pessoa chegar e falar assim, vou fazer um hospital para 5.000 leitos. Não é isso. Trabalhar no centro espírita é pegar água e colocar água para o palestrante, ver se está com papel na mesa, ver se a toalha está arrumada, ver se as cadeiras estão no lugar, terminou, olhar se foram desligadas as luzes de dentro da casa. Ou seja, são tarefas, são várias, dezenas, eu não tenho nem como descrever aqui.
São dezenas de tarefas pequenininhas que aí a pessoa chega e diz assim: ah, mas só fazer isso? É só fazer isso. Mas quando resta e deixa para uma outra pessoa só fazer isso, e só fazer outro, e só fazer mais não sei o quê, e só fazer mais não sei o quê, a outra pessoa ficou com muito trabalho. Se a gente, todo mundo, cada um fizer... Vocês já imaginaram isso? Se cada um ficasse responsável por uma pequena tarefa? O que vai acontecer? Esta pequena tarefa também não é para fazer de qualquer maneira. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, a gente às vezes de brincadeira, né, com muito respeito, pelo amor de Deus, com muito respeito, tá? É uma comparação só de doutrinas. Para aquelas pessoas que têm outras doutrinas, tem gente que acha que vai chegar no céu, e aí tem um companheiro lá, né? Tem um companheiro, a pessoa vai chegar no céu, né? Aí o companheiro está lá assim, ó. Estão ouvindo? Né? Vocês sabem quem é o companheiro que está com a chave, né? Aí o companheiro, que é muito gente boa, né? O cara é muito gente boa. Todo mundo sabe disso. Pedro é muito gente boa. E aí, Pedrão? É isso mesmo. E aí, Pedrão? Aí Pedro vai falar assim: você é gente boa? Você é gente boa? Tá tranquilo. Se você acha mais ou menos, pode entrar no reino dos céus. Entendeu? Você é gente boa? Não sabe? Você fez alguma coisa boa na sua vida? Fez? Pode entrar no reino dos céus. Você fez alguma coisa boa na vida? Pode entrar no reino dos céus. Entendeu? Isso é o pensamento dele. O pensamento dele entra todo mundo, porque ele é muito gente boa. É o paizão. Cuida de todo mundo, dá colo para todo mundo. Perdoa todo mundo. O reino dos céus não é assim. O reino dos céus é a gente conversando com a gente. Jovem, você que está aqui, porque eu falei contigo agora há pouco. Você já fez alguma coisa errada na vida? Provavelmente, né? Já falou provavelmente. Eita ferro, tudo bem, né? Provavelmente. Imagina o seguinte: quando a pessoa faz uma coisa errada, vou contar para vocês um caso, vocês vão entender com perfeição. Teve uma época da minha vida que eu, dentro de uma faculdade, aplicava provas. E aí eu estava fazendo uma prova uma vez, aí eu fiz o seguinte: ao invés de eu apliquei a prova, ao invés de eu ficar de frente, né, vou ficar aqui assim para poder pegar também, senão não adianta nada, né? Aqui, ao invés de eu ficar de frente para a turma, eu distribuía as provas, e aí eu simplesmente ficava de costas para a turma lendo um livro. O que acontecia? Todo mundo colava? Não. Algumas pessoas colavam. Graças a Deus não eram todas as pessoas. Algumas colavam. Aí sabe o que eu fazia? Enquanto eu estava de costas, aí eu pegava e fazia assim: 1, 2, 3 e já. Eu comigo mesmo, né? Aí eu me virava. Na hora que eu me virava, todo mundo que se mexia, eu sabia que estava colando. O que aconteceu? Com o passar do tempo, tinham alguns alunos que já conheciam a minha técnica. Então, às vezes eu estava de costas, e aí eu virava para o pessoal e o cara estava parado assim. Não, aí eu olhava para o cara, né? Aí eu olhava para o cara, o cara olhava para mim, eu olhava para o cara e o cara olhava para mim. Aí daqui a pouco o cara falava assim: ai, mestre, eu não estou colando, não. É claro que ele estava colando. Eu nem perguntei, mas acontece que teve uma outra pessoa que perguntou para ele a respeito do assunto, que é a nossa consciência. Quando a gente faz as coisas erradas, a gente sabe que fez errado. Não precisa ninguém denunciar, não precisa nada. A nossa realidade como espíritas é assim: quando você vai fazer as coisas, você não pode só fazer. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu podia cuidar da livraria e da biblioteca, mas eu vou pedir só para colocar um pouco d'água, porque a água é suficiente para mim.
Sabe o que acontece? Quando chegar na hora do vamos ver e você pensar sobre o assunto, você vai ficar exatamente na mesma situação daquele companheiro que colou, que estava colando e não queria ser pego na cola. Porque a nossa consciência diz a gente o que a gente é capaz de fazer. Isso. Vou contar para vocês uma outra situação. O que são essas obras que a gente está conversando aqui? Como é que funcionam essas obras? Essas obras aqui, elas funcionam da seguinte maneira. Quando você vai fazer, faça com excelência. É como se você desencarnasse, mamãe, mais uma vez. É como se você desencarnasse, já imaginou? Você chega lá no reino dos céus, né, na porta do reino dos céus, aí chega lá, oi, tudo bem? Tudo bem. Né, morreu, hein? Vai morrer um dia, tá? Não tem jeito, todos nós vamos. Aí a pessoa vai morrer, aí ela chega e fala assim, e aí, o que você fez da vida? O que você fez da vida é a sua consciência conversando com você. Aí você pega e diz assim, ué, eu cuidei do meu filho. Sabe o que a consciência diz para a gente nesses casos? A consciência diz assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Jesus ensinou isso para a gente da seguinte maneira. Ele diz assim, o que vocês têm feito de especial na vida de vocês? Porque fazer, a pessoa chegar, você imagina, o jovem chega, eu estou indo para a escola. Tem que ir para a escola, caramba. Mas quando eu terminar a escola, eu vou procurar trabalhar. Mas tem que trabalhar. Mas uma vez eu trabalhando, eu vou tentar fazer. Ora, gente, isso não é o que está fazendo a gente de diferente. O que torna a gente diferente, o que torna a gente especial, são essas coisas que são o algo mais feito de maneira excelente. Vai botar um copo d'água? Antes de botar o copo d'água, lava o copo d'água, pega a água, pergunta para o palestrante se a água é gelada, se a água é temperada, se a água pode ser água ambiente. Entende? Cada uma das coisas. Nós vamos filmar. Procura a melhor posição, melhor tom, melhor... Não é, Rogério? Não é um cuidado. São centenas de cuidados para cada uma das coisas que a gente vai fazer. Quando você fizer isso, sensação que dá dentro da gente quando você faz o trabalho direito. Você se sente útil, você se sente feliz, você se sente no reino dos céus. É uma conquista individual. Passar num concurso, passar no vestibular, entrar numa faculdade, ser aprovado no final do ano, aquele aluno que é uma coisa assim também terrível que a gente encontra nas escolas hoje em dia, que nas escolas parece que o sucesso é daqueles que fazem tudo errado e o insucesso é daqueles que fazem tudo certo. A ponto de ter ditado popular que diz assim, quem cola... Que legal, Colatina está bem, hein? Tá? Colatina está bem. Lá no Rio, se eu perguntar quem cola, imediatamente a galera preenche. Não sai da escola. Quem cola não sai da escola, como se só saísse da escola colando. Ditado que todo jovem conhece lá. E a gente tem que investir na nossa situação para não colar. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem de uma companheira que é fotógrafa, tá? Eu não sei se vocês viram essa situação alguma vez na vida de vocês. Se eu chegar aqui assim e tirar uma foto de vocês, e na hora que eu mostrar a foto para vocês, vocês conseguem imaginar quem é a primeira pessoa que vocês veem na foto? Poderia ser Dom Pedro I, mas na realidade a gente sempre se procura nas imagens. Se a pessoa é uma pessoa que tem deficiência visual, tipo eu, né? Tipo eu, isso aí, isso mesmo. Se tem deficiência visual, ela não vai enxergar a foto. Mas, no entanto, sabe o que ela quer saber? Alguém me notou no centro? Estou errado? Eu tô nessa foto? É isso, eu tô na foto.
Alguém percebeu que eu estava presente? Porque o que a gente mais quer na vida é se reconhecer como ser. Então, o que fez a companheira fotógrafa? Ela tirou uma foto de um grupo de crianças. E aí virou a máquina para mostrar a foto para as crianças. Um ato que não tem, teoricamente, nenhum valor. A pessoa fala assim, mas qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa faz isso, só que as pessoas não fazem. Porque na hora que as crianças estão olhando para elas, eu não tenho dúvida, todas as crianças estão se olhando na máquina e estão dizendo assim, ei, eu apareci lá. E o nome disso é autoestima. É o desenvolvimento da autoestima, do amor próprio. Isso. Olha aqui, outro caso, né? Eu faço essas perguntas às vezes. Outro dia eu fiz essa pergunta para mãe e para pai. Tá? Eu falei assim para mãe, para as mães. Falei assim, você está em casa, você tem 2 sanduíches e mais nada para dar de alimento para os seus 2 filhos. Ai, meu Deus, o que você faz com os 2 sanduíches? Dou sanduíches para eles, ué. A coisa mais óbvia do mundo, 2 sanduíches para eles. Aí eu perguntei para um pai, sabe o que o pai falou? É claro que eu como um sanduíche e divido os outros 2 e divido o outro para os filhos. Viram a diferença? Perceberam a diferença? É simples, gente. É como está colocado aqui. A gente precisa agir como essa mãe que tira um pedaço do coração para dar em favor dos filhos. É isso que a gente tem que aprender. Graças a Deus chegou um momento que um pai levantou a mão e disse assim, eu também. Um pai uma vez levantou a mão e disse assim, eu também divido o pão para os meus 2 filhos. Eu também dou um pão para cada filho. Aí eu falei para ele assim, então você é um indivíduo que já tem uma experiência, que já está conseguindo fazer o que é o correto. Infelizmente não somos todos. Infelizmente a gente às vezes ouve assim, né? O companheiro falou agora há pouco de farinha, né? E a farinha, a gente vai lembrando, né? Tem um ditado popular que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Não é isso que a gente tem que fazer. Não é assim que a gente aprende. Então ele diz assim, um pouquinho logo depois, que um homem plantou em seu campo. A gente não vai plantar no campo de uma outra pessoa, não. A gente vai plantar no nosso próprio campo. Cada um com seu cada um. É isso que a gente tem que entender. E aí ele continua dizendo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, né? A menor de todas as sementes. É claro, né, também, já vou acrescentar, né, eu coloquei aqui uma foto de uma figueira, eu não encontrei foto de uma mostarda, de uma árvore, não encontrei, eu procurei assim, mostarda, né, árvore da mostarda, leguminosa da mostarda, tentei procurar a mostarda, não consegui uma foto que ficasse, aí eu peguei e falei assim, vou escancarar e vou botar logo uma foto de uma figueira, que é muito maior do que uma mostarda, para tentar mostrar para a gente que o que interessa é a gente entender que não importa o tamanho da semente, o que importa é o tamanho da semente ser semeada e cuidada, porque quanto mais nós trabalharmos em favor de nós mesmos, mais nós vamos nos constituir em espíritos maiores, em uma árvore de maior potencialidade. A pessoa acha que às vezes, que ela deve trabalhar, né? Aí a pessoa pensa assim, eu vou trabalhar dentro do que dá. Não é dentro do que dá, a gente tem que trabalhar o máximo. Quantos anos você tem? Você está fazendo faculdade? De quê? Arquitetura. Quantas horas você dorme por dia? 6, 8? Tem que estudar mais, tem que trabalhar mais, tem que dormir menos. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você não quer ser um grande arquiteto? Não quer ser um grande arquiteto? Tem que dominar todas as ferramentas de CAD, AutoCAD, InCAD, VovóCAD, Ivo viu a uva CAD. Tudo que você imaginar de arquitetura, você tem que conseguir entender e dominar. Porque você não sabe o dia de amanhã.
Entendeu? Ah, mas eu uso... Porque quando na hora que a pessoa vai procurar emprego, tá? Às vezes as empresas, não precisa nem muito exemplo doido, não. Há pouco tempo, uma profissional da Marinha recebeu, não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, né? Saiu no jornal, né? Jornal Nacional. Ela recebeu um prêmio da ONU pela dedicação do trabalho dela, de inclusão de trabalho dentro de um país na África lá. Não me lembro exatamente do detalhe. Eu lembro da entrevista dela falando como foi a seleção dela. Ela disse assim: na hora da seleção, eu descobri que precisava saber inglês e francês. E eu sabia. Aí eu estava concorrendo com uma outra oficial de outra força. E aí foi feita série de entrevistas, provas, cursos, etc. Entrevistas, provas, cursos. Um belo dia, fizeram uma entrevista pelo telefone. Entendeu? Às vezes você vai chegar para uma entrevista, você está nervoso, e o camarada vai chegar para você e vai dizer para você assim: senta ali assim e faz não sei o quê. Se você sentar e tratar o mouse como Vossa Excelência, entendeu? As pessoas chegam diante do mouse e falam assim: aonde liga o computador? Aonde faz não sei o quê? Está fora. Então, a pessoa precisa se dedicar ao máximo. Não é só um pouquinho, não. Tem que ser ao máximo. É o máximo do máximo do máximo do máximo. É estudar com o filho, é cuidar do filho, é levar na escola, é tratar com carinho, é cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. A pessoa tem que entender que para se transformar na maior das leguminosas, a pessoa precisa trabalhar. Ela não pode deixar de trabalhar, ela tem que se esforçar. E aí ele chega em determinado momento que ele diz assim: de modo que as aves do céu também vêm formar ninho em seus ramos. Essa questão das aves do céu é uma questão muito interessante. Eu procurei uma imagem na internet que mostrava o sol. O sol é? Quem é o sol? Jesus. Então mostrava, saindo do sol, várias aves vindo na direção da terra. Essas são as aves do céu. As aves do céu são esses espíritos. São esses espíritos maiores, dos mundos mais elevados, espíritos superiores, que vêm no nosso planeta trabalhar em nosso benefício e nos auxiliar. Só que muitas das vezes a gente não consegue entender isso. Olha como é que ele fala, que a menor de todas as sementes, sempre que cresça, é a maior das leguminosas e se torna árvore, de modo que as aves do céu também vêm formar ninho em seus ramos. Eu coloquei aqui a imagem de um ninho num ramo, mas o ramo, no nosso caso, é o ramo da nossa atividade. Qual é o ramo da nossa atividade? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai tomar passe. Não vai? Quem é que aplica passe? Quem são os aplicadores de passe? Quem dá passe na casa? Isso. Sempre está bem de saúde para aplicar passe? Nem sempre. Às vezes acontece. Às vezes um médium chega na casa espírita, ele chega e faz assim com o pescoço, aí fala assim: o que foi? Eu não estou me sentindo muito bem hoje. Já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo? Já aconteceu com o senhor? Não, não é vontade de ir ao banheiro, não. É a pessoa, ela não se sente muito bem, entende? Ela não se sente bem. E aí o que acontece? É preciso entender que nós temos esses espíritos maiores no nosso lado. Quando a pessoa chega na casa espírita, se apresenta para a tarefa, sabe o que acontece? No decorrer da palestra, no decorrer do estudo, no decorrer da atividade, ela começa a se sentir melhor. Às vezes ela não está 100% na hora de aplicar o passe. Aí na hora que ela estende a mão para aplicar o passe,
Os anjos do céu como que formam um ninho nas nossas mãos e nos auxiliam a doar as energias. Isso é uma imagem, é uma metáfora. Claro que eles não vão pousar nas nossas mãos. Jesus está dando para a gente uma metáfora para dizer para a gente que a gente não vai ser abandonado. É a visão oposta da obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é que muitas das vezes nós somos visitados pelos pensamentos negativos. Quando se fala da obsessão, a gente não pode deixar que os pensamentos negativos tomem conta de nossas vidas. Não pode deixar, tem que lutar com todas as forças para que isso aconteça, para que isso não aconteça. Agora, quando se fala das aves dos céus, quando se fala do reino dos céus, a gente precisa fazer justamente o oposto. A gente tem que se esforçar para que efetivamente a gente possa ter, com muito esforço, com muita vontade, a gente possa ter a presença de espíritos bons ao nosso lado, porque através da presença desses bons espíritos, a gente vai ser cada vez mais estimulado a conseguir subir a escadaria na direção desse reino dos céus. Isso é uma conquista individual, não é uma conquista fácil. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Muitos de nós, e aí a gente vai, por exemplo, perceber o que Marcos diz, porque Marcos diz mais ou menos a mesma coisa, mas na hora que ele fala a respeito, ele diz, de forma que sob sua sombra. Ou seja, a visão que Marcos tinha foi um pouquinho diferente da visão que Mateus teve. Porque Marcos enxergou da seguinte maneira, enxergou que nós temos sombras nas nossas vidas. Vocês sabem como é que liga essa luz aqui? Cadê o Rogério? Eu queria que ligasse a luz e virasse a câmera. Ou então vem você aqui, vem você. Mas você vai ter que vir você, porque não tem jeito. Você é que vai trabalhar. Na falta do Rogério, você que vai trabalhar. Isso. Eu mato o Rogério, isso. Fica tranquila. Tá tudo sendo registrado, hein? Olha aqui. Olhem só uma coisa. Vocês estão vendo daí de onde vocês estão? Vocês estão vendo? Sim. Você não está vendo, ok. Mas os demais, e a gente vai contando para você, tá? Aqui em cima da nossa cabeça, você é cego de nascença? Não. Então, olha aqui. Então, você sabe mais ou menos, deve lembrar como é que é a luz em cima da cabeça de uma pessoa. Tá? Então, o que está acontecendo nesse momento? Que aqui eu trouxe a Márcia para perto de mim, para que vocês possam perceber que em cima da Márcia tem uma luz e essa luz está batendo na cabeça da Márcia. O que acontece? Essa luz está simulando a luz de Jesus, mandando energias. Ele diz isso para a gente, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então ele vai nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida, independente da gente ver ou não ver. Então, olhem o que vai acontecer nesse momento. O que são as sombras que ele está falando? Ele está falando para a gente que existem momentos nas nossas vidas que problemas passam na nossa cabeça e não permitem que a gente enxergue a luz. É dessas sombras que a gente está falando. Perceberam? Tá? É disso que a gente está falando. As dificuldades do nosso dia a dia são exatamente isso. É assim que funciona. Então o que ele diz? A sombra está aqui. Bota a sombra na tua cabeça aqui então. O que ele está dizendo para a gente? O que ele está dizendo para a gente? De forma que sob a sua sombra, tá? Aqui, sob as suas sombras, as aves do céu vão formar um ninho. Elas não vão formar um ninho aqui. Elas vão formar um ninho aqui. De maneira que a pessoa vai ser atendida não obstante a dificuldade que ela tem. Você, companheiro, na noite de hoje, obrigado. Você, na noite de hoje, está tendo essa situação. Mesmo com a dificuldade do seu dia a dia, você está sendo auxiliado na noite de hoje, está aqui participando do estudo com a gente. Entende? Mesmo com as nossas dificuldades do dia a dia,
A gente está sempre sendo auxiliado por esses benfeitores espirituais. O que precisa fazer então? A pessoa precisa ter dentro do seu coração essa convicção. Muitos irmãos nossos, não é um, não são dois, muitos irmãos nossos passam por dificuldades atrozes. E a gente precisa passar para os nossos irmãos em humanidade que nenhum de nós está desamparado. Claro, tem que... Porque às vezes, o que essa imagem aqui tenta mostrar para a gente? Que às vezes a pessoa está na sombra, mas ela não está sozinha. Ela tem muitos espíritos do bem à sua volta, querendo que você vá em frente, que você levante e que você consiga continuar a sua vida. É isso que a gente precisa entender. Eu vou seguir um pouquinho aqui, para a gente poder entender que o véu do conhecimento vai se levantar aos nossos olhos à medida que o espírito se depura. Isso é a resposta do Livro dos Espíritos, questão número 18, que diz assim: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta é: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Ou seja, para nós conseguirmos entender o que eles estão dizendo para a gente, é preciso entender como a mensagem de preparação, que não são as coisas materiais que vão nos distinguir na hora do vamos ver. Não são as coisas materiais. É importante a gente estudar, né? O arquiteto deve estar aqui em algum lugar, olha o desenho aqui. Isso aqui é da época, não tinha CAD, aqui não tinha CAD ainda. Você usa prancheta? Nem sabe o que é prancheta mais, né? Não, pessoal. Régua T, o cara, o que é régua T? Eu nem sei o que é régua T, né? Antigamente tinha, que o desenho era assim que fazia. Todo mundo que fazia arquitetura tinha que saber fazer isso, né? Então, não é dessa maneira que a pessoa vai se distinguir. A pessoa vai se distinguir, né? Allan Kardec, lá na questão 685, ensina para a gente assim: nós não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar caracteres. Caracteres aqui no caso não é caracteres que a gente está acostumado a ouvir. Caracteres aqui é plural de caráter. E aí ele diz, é aquela educação que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso. Então, olha aqui, o que a gente precisa se ligar? Que a gente precisa se acostumar a trabalhar no bem. Tem que se acostumar. É isso que vai ser pedido para a gente. E aí eu trouxe, assim, pequenas situações para a gente comentar. Pequenas situações. Quem é que vai comentar? Eu? Não sou eu, não. Quem vai comentar são as pessoas. São vocês. Por exemplo, câncer de mama. Tem que ser tratado do câncer de mama. Atenção, mulheres, precisam conversar sobre o assunto. Atenção, homens, precisam orientar as parceiras, orientar os conhecidos e conhecidas, precisa orientação, para poder diminuir o tipo de situação durante a vida. É só isso? Não é só isso, não. Apesar desse cartaz aqui ser chocante, o objetivo era ser chocante mesmo, tá? Isso daqui é um cartaz da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, tá? Isso é uma associação, a BTO. Isso aqui é o cartaz da página deles, né, que diz assim: trazemos a pessoa amada de volta, mas dependemos de você, seja um doador de órgãos. É uma campanha que a gente precisa ter olhos para os nossos irmãos. Então, a gente precisa ter olhos para os nossos irmãos. A gente precisa se acostumar com isso. É só isso? Não é só isso. Também precisamos olhar os nossos irmãos que estão caídos em humanidade. Ah, mas é difícil às vezes trabalhar, porque às vezes, né? Às vezes é complicado.
Não importa. Se fosse fácil, aí ficava fácil demais. Tem que ajudar. Tem que ter olhos para as pessoas. A gente tem que se acostumar a ver, porque é importante perceber isso. Às vezes a pessoa que está sofrendo está no nosso lado. Às vezes a pessoa que está sofrendo está no nosso lado, está no quarto do lado. Às vezes a pessoa que está sofrendo está dormindo no lado da gente. E a gente às vezes não tem olhos de ver para olhar aquela pessoa. E vou encerrar o nosso estudo colocando aqui a imagem importantíssima de nós lembrarmos, né? Tão apropriado aqui a Colatina nessa situação, né? Nós aqui estamos vivendo essa situação que é consequência de desastre ecológico fora da cidade, né? Estamos pegando a consequência, estamos pegando, né, a consequência do desastre ecológico de Mariana, mas é preciso lembrar que nós também somos responsáveis com a terra. Então que a gente se preocupe cada vez mais em tornar a cidade com mais ambientes verdes. Às vezes a gente vê casas, vou contar uma coisa para vocês, né? Aonde eu moro, na minha casa aqui em Marataízes, é uma coisa assim engraçadíssima, que às vezes tem temporal muito forte e eu fico ouvindo assim, né, a casa dos vizinhos, queira ou não queira, né, quando tem temporal muito forte, você fica ouvindo assim. Aí na casa dos vizinhos é uma sessão de rodo, né? Porque é tirando o rodo, tirando a água de dentro de casa. Aí quando você vai na casa do lado, você vê que a pessoa botou cimento em volta da casa toda. Quando você vê na casa do lado, tem cimento na volta da casa toda. Quando você vai na outra casa, cimento em volta da casa toda. Quando você vai na outra casa, cimento em volta da casa toda. Na minha casa é quintal. Pergunta: quantas vezes eu já usei rodo para tirar água? Nenhuma. Por quê? Porque a água cai e ela é absorvida pela terra. Então a gente precisa cuidar do nosso planeta. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu sei que aqui Colatina, o rio, às vezes não interessa se tem terra suspensa, se não tem, né? Tem enchente do rio, aí não tem como resolver, eu sei disso. Mas é preciso que a gente, para essas outras chuvas, que às vezes são transtorno nas nossas vidas, em qualidade de água, falta de água para nascente, falta de água para regar a planta, falta de água para dezenas de atividades, a gente é que tem que se preocupar em cuidar das nascentes, em cuidar dos rios, cuidar de tudo quanto é ambiente, para melhorar o nosso próprio planeta. Isso também é uma sementinha que cabe a cada um de nós cuidar. Tá bom? Pelo menos a gente deu algumas ideias a respeito, tá? Eu queria agradecer, né, pela ajuda de todos, agradecer ao nosso irmão por toda a tua cooperação. Vamos rezar para o Senhor com toda certeza, para todos nós, tá bom? Tá bom? Um beijo para todos, né? Que Deus abençoe a todos nós.